todos e a todas. Obrigada por mais essa mentoria. Como vocês sabem, quem vem participando conosco de todas, a gente só faz isso graças a uma rede de gestores públicos, de pessoas que estão na academia, mas principalmente de pessoas que estão na prática, na ponta, com experiência atual ou passada. E a gente hoje vai debater o desenvolvimento social e o que vocês têm que olhar como candidatos, pré-candidatos e equipes nos seus planos de governo para essa temática. A gente sabe que a pandemia jogou uma luz ainda maior para a situação, e eu queria passar a palavra, então, para o Fernando Schiller. Eu sou Patrícia Loyola, venho me apresentando em todas as mentorias, mas só para quem entrou nessa e ainda não participou das demais. Eu sou diretora da Comunitas, lembrando que todos os materiais que a gente tem apresentado e também os vídeos das nossas mentorias estão sendo gravados e colocados na plataforma. Então, eu passo a palavra agora para o Fernando para conduzir a nossa tarde de hoje. Obrigada, Fernando. Tá bom, obrigado, Patrícia. Bom, já está todo mundo, acho que, bem ambientado a nossa metodologia, então é uma satisfação a gente poder desenvolver esse módulo de desenvolvimento social. Vou pedir que todo mundo desligue aí ou deixe no mute o microfone, tá? Para a gente poder ter o nosso debate. Bom, a nossa metodologia é basicamente a mesma, né? Eu queria aqui imediatamente fazer o agradecimento aos nossos convidados de hoje, a Beth Jucá, que é a secretária de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais. Tá? Depois eu vou pedir que a Beth, os outros convidados se apresentem melhor. Então, ela vai abrir o nosso debate apresentando um pouco o trabalho que vem sendo desenvolvido em Minas Gerais, né? Com algumas situações Acho que, como em todas as lives, houve o primeiro que foram vídeos para Minas Gerais, especialmente para o Fernando, mas assim, a política num estado que tem, vamos tentar, ou vou enfrentar a partir do ano que vem, então é muito interessante esse depoimento dela, ela que tem também uma experiência muito forte. Fernando, sua conexão está um pouco instável. Ele caiu. Desculpa, oi, vamos... Deu uma travada, vamos tentar com vídeo, senão a gente sugere que você tire, deixe só no áudio. Porque eu não sei o que está acontecendo aí. Mas vamos lá, Obrigada. então o Fábio Waltenberg vai apresentar um pouco o case de Maricá, de transferência de renda. Obviamente, a gente sabe que não é uma situação normal, digamos, que pode ser acessível do ponto de vista fiscal a todos os municípios, porque Maricá tem uma situação diferenciada, o próprio Fábio vai nos explicar um pouco. Mas, de qualquer maneira, é uma reflexão muito interessante sobre um tema muito atual hoje no Brasil, que é o tema de transferência de renda, né? Avaliação de programa de transferência de renda, que o Fábio vai nos apresentar aqui. E a Fabiana Bentes, que a gente estava conversando antes aqui, eu conheci ela como jornalista, e ela foi secretária de Estado da Assistência Social do Rio de Janeiro. Então, ela vai concluir essa análise dando uma visão mais de conjunto sobre os desafios da assistência social, desenvolvimento social, combate à pobreza nesses tempos difíceis. A questão, para sintetizar para os nossos três convidados, o nosso desafio se vocês fossem candidatos a prefeito, né, ou secretário, prefeito, basicamente, vamos lá, o que estaria na cabeça de vocês na área de desenvolvimento social? Qual é o grande desafio, ou quais são os grandes desafios, não só na preparação do programa de governo, né? O que não pode ficar de fora do programa, em termos de diagnóstico, em termos, enfim, prioridades, de metas, de conceitos, né? E depois, obviamente, na própria execução. Obviamente, respeitando aí a especificidade da fala de cada um, mas a gente queria, de alguma maneira, envolver vocês todos nessa discussão. Então, imediatamente, dito isso, Bom, vou assumir aqui, não sei se ele caiu, mas travou de novo. Eu acho que passa desse... Em torno de 10 minutos para cada um, é rápido. Eu sei que ela tem uma apresentação aqui para compartilhar. Então, boa tarde a todos.
Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Patrícia, Fábio, Fabiana, Fernando. Muito obrigada por essa oportunidade de conversarmos aqui para a assistência social no município. Eu vou me apresentar um pouco antes de fazer minha apresentação rápida. Eu venho de um município onde eu sempre trabalhei, eu sou economista, sempre trabalhei minha vida pública no município de Juiz de Fora. É um município de Minas Gerais com em torno de 580 mil habitantes. É um município que todo mundo fala que a logística dele é uma oportunidade, porque ele é próximo do Rio, Belo Horizonte e São Paulo. Hoje, eu acho que o que eles acham que é oportunidade não é tanto assim, porque ele não é tão próximo e Juiz de Fora não consegue se desenvolver. Ele está na zona da Mata Mineira e é um município onde que vem decaindo muito a sua economia e aí tendo um nível de desigualdade muito grande. E ele está situado numa região de Minas Gerais, onde ele é ainda um oásis de uma região ainda muito pobre. E cada vez mais vem decaindo. Apesar de estar bem próximo do Rio de Janeiro, ainda sofre a influência das pessoas vindas do estado do Rio de Janeiro. Eu fui secretária de Planejamento e Gestão e depois fui secretária de Saúde. E quando eu estava secretária de Saúde, eu fui convidada para fazer um processo seletivo para ser secretária de Estado do governo de Minas Gerais, na área de desenvolvimento social. E aonde eu passei e estou aqui agora. Mas eu queria compartilhar a experiência de Minas Gerais com vocês. Estou subindo só uma apresentação aqui, só para nos orientar. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, Beth. Tá, então já falei um pouco. Eu queria falar duas coisas aqui da experiência. Eu aproveitei que eu queria falar o que é a Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais. Hoje está um movimento muito grande de uma reforma administrativa que estão ainda tendo secretarias onde tem várias políticas unificadas. E o que aconteceu com Minas Gerais? E aí vem acontecendo também em alguns municípios também. Eu tenho 7 temáticas na Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu tenho o carro-chefe, que é assistência, eu também tenho direitos humanos, segurança alimentar, trabalho e emprego, habitação, políticas sobre drogas e esportes. Isso é um desafio de ações, mas também pode ser uma oportunidade de ganho de eficiência e trabalhar a transversalidade, já que estão sob um comando único. Então, hoje a gente trabalha no centro, a assistência e as pessoas utilizando todas as necessidades dessas políticas na família. Então, a gente trabalha com a família e o território trabalhando essas políticas conjuntamente. Uma coisa que eu quero falar para vocês, eu acredito hoje muito, eu tenho certeza disso, se eu quero diminuir a desigualdade, eu tenho que olhar o território, eu tenho que olhar as famílias, mas as necessidades específicas daquela família. E são políticas transversais que eu atendo aquelas famílias. E aí eu dou um exemplo. Minas Gerais é um celeiro de boas políticas públicas na área de desenvolvimento social. E aí eu tenho um questionamento. Por que a gente não conseguiu fazer essa transformação? Então, hoje, nós estamos apostando em trabalhar as necessidades das famílias integralmente com as transversalidades. Eu acho que nós acreditamos e tendo como foco a geração de renda futura. Isso eu vou falar um pouco mais na frente. Então, eu queria falar da transversalidade, que eu acho muito importante. Uma das coisas de experiência de Minas, que quando eu cheguei aqui, no dia 25, eu tomei posse no dia 2 de janeiro, no dia 25 de janeiro, nós tivemos Brumadinho, o acidente de Brumadinho, que nos trouxe uma experiência muito desagradável, mas para a gente pensar no futuro e os municípios pensarem também, tá? Municípios que têm problemas com algumas situações que podem vir tornar calamidade, têm que ter um plano de contingência. Eu não estou falando de chuvas, eu estou falando de barragens já com problemas. Porque eu cheguei em Brumadinho às 15 horas, no dia 25, o acidente foi 12h30, a cidade não sabia o que fazer, porque não tinha um plano de contingência e não estava preparado para isso. Então, acho que em estado de calamidade, isso a gente vem vendo depois com as chuvas, é uma coisa que a gente tem que pensar no futuro. Eu acho que não é questão de plano de governo, mas é uma coisa que, se você tem algum problema, tem que pensar nele.
Então, acho que o município vem... hoje a gente ainda tem, a gente chama de joias, as pessoas que são desaparecidas. Então, nós temos ainda 11 joias restantes que não foram achadas. Ontem vocês devem ter visto na mídia que os bombeiros acharam uma caminhonete, que possivelmente boa parte dessas joias devem estar lá. E isso afetou não só Brumadinho, mas 22 municípios. Então, nós estamos tendo todos de reinventar, junto com o Estado, esses municípios. Qual que é uma questão que pode... as questões compensatórias. Se esses municípios sabem o que precisam e necessitam, está na hora de fazer os acordos com a Vale do Rio Doce. O grande problema que a gente encontra é falta de projetos. Então, se vocês sabem o que querem, o que precisam, tenham sempre projetos. E o que é uma coisa que foi, o que nós fizemos na assistência? Outra coisa que também, qual que é o papel do Estado na assistência social? Porque quem executa é o município. Então, toda a execução da assistência, quem está próximo das pessoas é o município. E o Estado? Qual é o papel dele? Nosso papel é dar apoio, capacitar essas pessoas e cofinanciar, e monitorar. E a gente tentou fazendo isso. Apesar da gente ter que ter entrado junto com a equipe de Brumadinho, fazendo o trabalho do município, porque eles não estavam preparados para isso. Então, uma das coisas que é essencial em assistência é capacitação dos funcionários, das pessoas que atuam na ponta. Uma coisa que deu muito certo também em Brumadinho e nos resultados é um comitê que resolveu muito fácil as questões de Brumadinho, diferente do que aconteceu na calha do Rio Doce e Mariana. Então, hoje, Brumadinho estão tendo resultados e recursos de uma ação conjunta de um comitê com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensorias Públicas, o município, o Estado, para soluções rápidas. E isso passa, inclusive, por fortalecimento das estruturas de assistência social na ponta, que elas passam a ter um papel fundamental. Outra coisa também, a articulação dos atingidos foram feitos através de assessorias técnicas independentes. Então, nenhum ente do governo conversa com quem tem interlocução com os atingidos. Foram contratadas essas assistências técnicas independentes. E trabalho pericial junto com a UFMG. Então, hoje nós já estamos trabalhando num grande proposta de acordo. E olha que eu vou fazer uma comparação com Mariana. Mariana, nós estamos já há 5 anos do desastre. E a maioria das questões não foram ainda, os acordos não foram acertados. E nós, com 1 ano e meio de Brumadinho, nesse modelo, já estão antecipando e bem adiantado. Isso aqui são o que nós fizemos lá, um pouco. E agora eu queria trazer um projeto do Estado, que ele é muito específico, que pode ser aplicado muito em município. Ele chama Percursos Gerais. Eu queria antes falar quais são os desafios de Minas, tá? Eu vi que tem uma pessoa de Pedro Leopoldo, ela vai entender um pouco quem é de Minas, né? Hoje nós temos 6,9 milhões de pessoas no nosso CadÚnico. Isso representa 1/3 da população mineira. E eu tenho quase 1 milhão de beneficiários do Bolsa Família. Este cadastro único, nós estamos numa expectativa inicial que ele aumente em mais 1,5 milhão de pessoas cadastradas, agora pós-pandemia. A gente trabalha numa estimativa aqui que a gente quer das vulnerabilidades sociais para a autonomia. Então, a gente quer que todas essas vulnerabilidades elas sejam diminuídas e que as pessoas tenham autonomia. Que nós acreditamos que as pessoas com autonomia, elas têm a sua autoestima e a sua dignidade restaurada. E é isso que o Estado de Minas quer fazer e quer orientar os municípios. O que nós fazemos com isso? Nós fazemos uma análise do território. Só que para nós, a gente vê o município. Vocês podem olhar isso nas suas regiões mais vulneráveis. E aqui a gente tem uma questão que a gente chama Índice Mineiro de Vulnerabilidade. Para cada região, a gente tem um indicador quais são os desafios sociais. Nós podemos, quem está em Minas, também tentar desenvolver isso
para o município. Ou melhor, não preciso fazer disso. Um diagnóstico bem feito, você sabe quais são os desafios sociais de cada região da sua cidade. E a gente está formulando estratégias customizadas para a superação dessas vulnerabilidades. Pactuando junto com os municípios e órgãos estaduais, e aí com os conselhos, com todas as esferas de pactuação, para fazer implementação pactuada. O que a gente quer com isso? Né? A gente quer, com essas famílias, primeiro, dar condições básicas de sobrevivência no primeiro momento, fazer um processo de transição dessas famílias após condições básicas, quais são as necessidades, como que ela pode gerar sua própria renda, quais são as suas necessidades. Eu tenho aqui capacitação todo formado e aqui conosco, fomentar políticas de aprimoramento dos municípios para dar sustentação a essas famílias. Com isso, a gente vai gerar renda, e essa questão de geração de renda aqui, eu queria contextualizar, que os nossos municípios de menor IDH são áreas rurais, então eu estou falando de condições de agricultura inicialmente de subsistência, depois uma melhoria da qualidade para ela começar já a produzir e tentar comercializar, e a geração de renda com parceiros para ela poder comercializar. Isso nós estamos falando em termos de Estado. Em município é muito mais fácil. E nós usamos um programa que nós estamos chamando de Aproxima SUAS, que é assistência social, indo atrás dessas famílias e olhando as suas necessidades naquele território. Então, quando eu falo de assistência, eu gostaria que vocês vissem as necessidades desses territórios, olhassem a assistência para conversar com essas famílias e trazer nessas famílias para a gente tirá-las, gerar renda para elas inicialmente. Nos territórios vulneráveis tem muita violação de direitos, então eu tenho que fazer políticas agregadas nesse sentido e pensar na família no centro. Quais são essas necessidades dessa família? E o que ela precisa, de fato? E quais as políticas que eu posso atingir essa família? Pensar nisso num programa de governo, tendo a família no centro, eu acho que a gente pode solucionar bastantes problemas e chegando numa geração de renda, que é o que nós queremos para diminuir a desigualdade social. Eu estou à disposição de vocês para falar. Eu queria só dar um panorama, um pouco da experiência, dos nossos desafios, mas o que nós queremos mesmo é que os municípios sejam fortalecidos, porque onde tudo acontece é no município. Muito obrigada. Ótimo, obrigado. Obrigado, Beth. Vou torcer aqui para não cair a minha linha de novo. Então, eu queria imediatamente passar para o Fábio. Pode ser, o Fábio nos colocou que não vai ter uma apresentação aqui de PowerPoint, etc. Ele vai informalmente nos apresentar. Então, em torno de 10 minutos, Fábio, a palavra é tua. Certo. Muito obrigado, Fernando. Eu queria agradecer o convite, né, a Comunitas pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui, na presença de todos vocês, da Fabiana, da Beth, que tem, na realidade, muito mais experiência do que eu, né? Eu sou um acadêmico que, há algum tempo, um ano e pouco, tem estudado um caso específico, que é o que eu vou contar aqui para vocês. Espero que eu possa contribuir de alguma maneira. Sou economista, professor de economia da UF, e tenho trabalhado aí há alguns anos com temas ligados à educação, um economista da educação, não sei se todos sabem, mas isso existe, e também tenho estudado políticas sociais, especificamente essa política chamada de Renda Básica de Cidadania de Maricá. Então, já vou falar um pouquinho. Só para contextualizar, eu tinha perguntado aqui no início o que eram municípios pequenos e médios, né? Para a gente ter uma ideia. Para vocês saberem, Maricá tem 161 mil habitantes, essa é a estimativa mais recente do IBGE. Né? Então, 161 mil habitantes, fica na região metropolitana do Rio de Janeiro. Muita gente que mora ali em Maricá trabalha em Niterói, trabalha no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, cidades próximas. Então, tem uma característica de cidade dormitório, e isso é importante para o que eu vou contar na sequência. É um município relativamente pobre, não tem uma economia muito complexa, mas ganhou na loteria do petróleo. Né? Então, recebe royalties num volume muito grande, o que significa aproximadamente 3/4, algo aí entre 70% e 75% do orçamento municipal provém dos royalties do petróleo, de renda, então, do petróleo.
Isso é muito importante também, porque a gente vai falar sobre esse município, mas a gente sempre tem que ter em mente, como o Fernando já tinha inclusive alertado no início, que é uma situação diferente da maior parte dos municípios. A gente conhece a dificuldade, né, das finanças públicas dos municípios, os canais de endividamento são muito restritos, existe uma série de dificuldades aí. Apesar disso, né, guardadas as devidas proporções ou tudo que é específico de Maricá, tem algumas ideias de políticas que são interessantes ali. Tá? Então, a grande política que tem tido mais destaque e visibilidade se chama Renda Básica de Cidadania. Ela se iniciou com esse nome há alguns anos, mas ela se tornou o que ela é atualmente, de fato, no ano passado. Então, no ano passado, houve uma expansão do número de beneficiários, havia uma série de programas fragmentados que foram unificados nesse programa de Renda Básica de Cidadania, que beneficia, desde o segundo semestre do ano passado, 42.500 pessoas. Então, no município de 161 mil pessoas, 42.500 é um número bastante grande, algo aí acima de 25% da população. O benefício funciona da seguinte maneira, né? As pessoas recebem, né, os beneficiários recebem um valor individual de 130 mumbucas. Mumbuca é o nome de uma moeda que circula exclusivamente na cidade de Maricá. Uma mumbuca é igual a R$1, então não tem nenhuma dificuldade de taxa de câmbio, é muito simples a conta. Então, as famílias vão receber 130 por pessoa. Então, por exemplo, uma família com 5 pessoas recebe 650 mumbucas, R$650. Esses beneficiários, eles precisam estar no cadastro único. Então, a prefeitura, isso já é um ponto interessante, né, foi inteligente da parte da prefeitura, em vez de criar um cadastro próprio, eles se valeram de um cadastro, um sistema de cadastramento que já existe, que já tem aí seus 15 anos, né, que é federal, inclusive tem recursos do governo federal, e eles se valeram disso. Então, para a pessoa poder fazer parte desse programa municipal, ela tem que estar no cadastro único. A pessoa tem que morar há 3 anos na cidade de Maricá. Isso foi estabelecido para evitar algum tipo de fluxo migratório muito rápido, né? Então, a gente tem esse requisito também. E o critério implícito é de renda, né? Quer dizer, para estar no cadastro único, tem que ser famílias pobres, relativamente pobres, né? Famílias com uma renda total de até 3 salários mínimos familiar, né? Ou então com uma renda per capita de até meio salário mínimo. Tá? Então, funciona dessa maneira, 42.500 pessoas recebem R$130. Isso significa um aporte mensal de algo aí entre 5 milhões e meio, 6 milhões de reais todos os meses. E é um dinheiro que só pode circular dentro da cidade de Maricá. Então, isso foi deliberadamente escolhido para fomentar o desenvolvimento dessa economia local. É uma cidade que não tem indústria, é uma cidade que também não tem um setor, uma zona rural muito grande, é basicamente um pequeno centro urbano com serviços, pequeno comércio. Então, o governo transfere esses recursos para as famílias vão gastar dentro do município, através do chamado cartão Mumbuca. Assim, Mumbuca é o nome de um rio, é o nome de uma tribo, é o nome de um bairro, é o nome de uma série de coisas na cidade de Maricá. Inclusive, o Renda Básica de Cidadania é o nome formal. O pessoal de lá conhece como Bolsa Mumbuca, né? Então, o nome mais usado é o Bolsa Mumbuca. Então, as pessoas recebem esses recursos e a primeira compra que eles fazem, o primeiro uso desses recursos tem que ser dentro do município. O comerciante recebe o dinheiro, pode converter em reais, tem uma taxa de 2% para esse processo de conversão. Para cada compra, 2% fica, então, para o banco. Eu já vou explicar para que é usado. E aí, nessa segunda rodada, digamos, de transações, o comerciante pode usar como ele quiser esse dinheiro. Então, ele pode comprar os equipamentos dele, o que ele precise, insumos, qualquer coisa assim, no Rio, em Niterói, em qualquer município. Então, é uma ideia de fazer o dinheiro circular na primeira rodada dentro do município. Os recursos são, então, administrados por esse Banco Mumbuca, que é um banco comunitário que faz parte de uma rede de mais de 100 bancos, que se iniciou na periferia de Fortaleza, o Banco Palmas, talvez alguns de vocês tenham ouvido falar também. Foi criado nos anos, cerca de 6, 7 anos atrás, uma fintech, que se chama E-Dinheiro, que é quem faz a gestão desses bancos comunitários. Existem 4 ou 5 agências, acho que eles estão inaugurando uma 5ª agência no município,
Maricá é um município muito grande, tem uma área territorial muito grande, ele é muito espalhado, né? Isso, inclusive, muito comprido, inclusive, isso explica por que eles recebem tantos royalties, né? A faixa costeira é muito grande, então era preciso ter essas agências para mais cadastramento e algum atendimento. Esse banco também oferece pequenos serviços bancários para uma população que normalmente não teria acesso aos bancos. Em particular, oferece microcrédito. Tanto microcrédito para um pequeno reparo em casa, pequenos gastos domésticos, a juro muito subsidiado, e também microcrédito produtivo. Então, as pessoas podem querer comprar uma ferramenta, comprar uma máquina, comprar qualquer coisa para o seu trabalho e podem se aproveitar disso. Então, essa é, assim, grosso modo, essa política que é a principal, é o carro-chefe deles. Houve uma série de políticas emergenciais durante a crise da Covid, é muito interessante. Algumas, inclusive, eles tiveram muita facilidade de implementar por uma razão principal. Eles tinham um cadastro muito amplo e eles tinham também esse mecanismo de transferência de recursos. Não era preciso formar filas na Caixa Econômica, por exemplo, como a gente viu no início da concessão do auxílio emergencial do governo federal, porque em uma semana eles tomaram a decisão e transferiram esses recursos para as contas dos beneficiários. Eles tiveram, porém, dificuldades para implementar outras políticas pensadas aí, desenhadas para esse período de crise, como, por exemplo, um auxílio aos trabalhadores informais, pessoas que não faziam parte do cadastro único, empréstimos para as empresas e tudo mais, porque nesse caso eles precisaram criar esse cadastro no meio da crise e era uma dificuldade muito grande. Então isso ficaria um pouco como uma lição de Maricá, quer dizer, o fato de você ter bons cadastros é algo que, claro, custa algum dinheiro, custa horas de trabalho dos servidores, mas é algo que pode ter um valor muito grande. Inclusive, pensando no que a Beth acabou de falar, não é? Você tem tragédias em situações de tragédias, como Brumadinho, como Mariana, como a queda do Morro do Bumba, que aconteceu em Niterói, né? Ou enchentes que ocorrem de tempos em tempos em Maricá. Se você tem um bom cadastro, conhece bem o seu público, você pode chegar a ele mais facilmente. Algumas outras políticas são interessantes também, não é uma política isolada, há uma série de outras políticas que são feitas na prefeitura, nem todas têm a ver com a temática aqui do que a gente está discutindo, tem políticas de transporte, de educação, de incentivo a trazer as crianças para a escola e tudo mais. Eu acho que não cabe a gente comentar aqui, mas eu não queria deixar de falar também de um outro ponto que é importante, que é o seguinte: as pessoas perguntam, bom, mas então Maricá recebe esses royalties todos, esse dinheiro, e gasta tudo isso, né? Gasta sim com essa política de transferência de renda, mas isso cabe no orçamento de Maricá, eles não deixam de investir nas outras coisas. É aquilo que eu disse que não é a realidade de todos os municípios que teriam que fazer escolhas mais difíceis, não é? Porém, tem algo muito importante, que era o último ponto aqui que eu queria ressaltar, e depois a gente pode voltar a detalhar um pouco mais o restante nas conversas aí mais adiante, que é a criação de um fundo soberano. Então, tanto Maricá quanto Niterói, que é uma outra cidade que a gente conhece bem, também estamos aí com alguns projetos de pesquisa na cidade de Maricá, eles criaram fundos soberanos. Então, é dentro daquela lógica, talvez vocês tenham ouvido falar, a Noruega é muito famosa por ter um fundo, o estado do Alasca, nos Estados Unidos. Então, a ideia é de que a cada mês você reserva um pequeno montante, aquilo que é possível dentro da realidade do município, para esse fundo, e aí, com isso, você garante uma reserva que vai poder ser usada ou em momentos de crise. Niterói está usando parte desses recursos agora, durante a pandemia da Covid-19, ou então, idealmente, você guarda esses recursos para o futuro. Então, quando aquele recurso natural, que é finito, ele está sujeito a oscilações de valor, quando ele deixar de existir, o município garante um fluxo de recursos também para o futuro. Tem uma série de outras políticas, não é? De atração, por exemplo, de polo de ciência e tecnologia e tudo mais, políticas de saneamento básico que estão sendo levadas a cabo ali, muitas delas em parceria com a própria Universidade Federal Fluminense do trabalho. Mas o que eu queria ressaltar era realmente essa questão da transferência de renda aliada a um banco comunitário com essas características que eu coloquei para vocês. Certo? Então, por enquanto, era isso que eu tinha para contar. Excelente, Fábio. Olha, muito legal. Vamos logo, depois a gente pode aprofundar algum detalhe a mais, que certamente vai interessar a todos.
Então, eu queria agora convidar a Fabiana, só lembrar ela de tirar do mute, aí, do famoso mute agora do Zoom, e agradecer a Fabiana e convidá-la para, então, fazer uso dos seus 10 minutos aí, fazendo esse fechamento dessa primeira parte. Fabiana. Tá ótimo, Fernando. Obrigada, Patrícia, Fábio, Beth, a todos aqui que estão presentes aqui para escutar um pouquinho da nossa experiência. E a Beth fez um resumo muito bom, técnico, né, digamos, de estrutura de uma Secretaria de Desenvolvimento Social, né, com direitos humanos, com outras, né, situações que competem também ao desenvolvimento social, o esporte, cidadania, enfim. E eu vou trazer para vocês aqui, eu perguntei antes se eram candidatos de primeiro, né, pela primeira vez, eu vou trazer algumas experiências aqui e algumas situações que eu gostaria que vocês refletissem antes da gente abordar, talvez no tutorial mais personalizado, as questões técnicas do desenvolvimento social. Inicialmente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou jornalista, sou pós-graduada em Relações Internacionais na PUC do Rio de Janeiro, tenho MBA em Gestão pela Fundação Dom Cabral, tenho uma organização da sociedade civil que chama-se Sou do Esporte, que há 5 anos ela batalha pela governança e pelo compliance na administração esportiva do Brasil. Trouxe o debate a candidatos à vice-presidência do COB pela primeira vez na história do esporte olímpico. Estou trazendo agora a candidato à presidência, o debate também. Entrei no jogo, me candidatei para membro do Conselho de Administração do COB independente, apesar de eu praticamente saber que eu não vou ganhar, porque o mais é combato, então eles têm um pouquinho de receio de mim. Mas trabalhei no Banco Interamericano de Desenvolvimento, trabalhei quase 4 anos no BID, e é importante falar desse trabalho, porque quando você está trabalhando em desenvolvimento social, você precisa falar de todas as frentes. Você precisa falar com a administração pública, você precisa falar com a iniciativa privada, você precisa falar com o chão da favela, e você precisa falar com organismos internacionais que dão um grande suporte, digamos, para financiamento dos municípios, desde que, obviamente, esses municípios tenham notas, né, na parte de suas finanças, né, passíveis de receber o financiamento internacional. Eu liderei um projeto da Maré, no Complexo da Maré, não sei se vocês conhecem, é um complexo de 170 mil pessoas, às vezes maiores do que o município, isso é só o tamanho de uma favela no Rio de Janeiro, e ali nessa favela você tem as 4 principais facções mais violentas do Rio de Janeiro, Comando Vermelho, Terceiro Comando, ADA, né, e milícias também. Então é uma região extremamente complexa, uma região que você trabalhar o desenvolvimento social, você tem que pedir permissão. Então aquela questão clara do poder paralelo. Mas mais que tudo isso, esse trabalho de 4 anos no BID, que eu liderei esse projeto na Maré, né? Paralelamente, a Sou do Esporte, que é essa minha organização, também trabalhou em diversas comunidades, trazendo o esporte como uma ferramenta primordial no desenvolvimento social, no desenvolvimento da cidadania, na cidadania plena, na diminuição da violência doméstica, na melhoria da segurança pública, na melhoria da concentração, da diminuição do bullying, da violência escolar, enfim, por aí vai, da gravidez precoce. Tem inúmeros impactos. Então o esporte, para mim, dentro do Conselho de Desenvolvimento Social, ele é primordial, né, porque ele realmente ele não só ele evita, como ele traz de volta, né? Então a gente tem o esporte aí como realmente um fator preponderante no desenvolvimento social. Mas a primeira provocação que eu quero fazer para vocês, muito mais do que eu acho minha experiência, eu acho que a primeira questão que precisa vocês refletirem é o que levou vocês à política, né? A gente precisa hoje refletir o que me faz ser um candidato. A gente vê uma síndrome do umbigo, que é pensar no poder a próprio custo, né, de beneficiar o seu próprio clã. Quando você assume a política, você precisa entender, né, que você tem uma demanda que não necessariamente é a sua prioridade, mas é a prioridade da população. Então, a partir da reflexão que você faz sobre si mesmo, sobre o que você quer da política, é como você vai gerir efetivamente, desde um plano de governo até, eventualmente, a execução desse plano de governo. A segunda coisa que é muito difícil gerenciar é o poder. O poder, quando nós somos novos, entramos na secretaria, entramos com idealismo e tudo mais, o poder da caneta, ele é uma faca de 2 gumes. Então, você tem que ter os seus pés fixados no chão, com bastante realidade, que ali é um momento absolutamente transitório na sua carreira. E você vai ditar o que você quer, o que você quer representar, qual o legado, qual o tipo de legado que você quer deixar
a partir da sua passagem, seja curta, seja longa, na administração pública. A terceira questão é o propósito, né? Que é mais ou menos identificado o que você realmente quer com a política, mas o que de fato te faz trabalhar a política como ela deve ser feita, de acordo com o seu propósito de vida. O meu propósito de vida é muito claro, sempre foi trabalhar pela sociedade, nunca foi trabalhar pelo poder. E aí, culminou na minha entrada na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com a força da transformação. Ao mesmo tempo que foram duas apenas mulheres que entraram na gestão Witzel, eu fui a primeira a sair, em função exatamente agora vocês estão vendo, né, o que aconteceu, mas esses pequenos, digamos, desvios comportamentais você observa no dia a dia. E aí, como eu falo para vocês têm que ver o que vocês querem efetivamente, primeiramente, né, para vocês, para a família de vocês, que legado vocês querem deixar, para ver como é que vocês vão gerenciar. A minha forma de gerenciar foi ruptura, né? Eu simplesmente saí dessa questão. O poder nunca me seduziu, né? Os meus valores sempre foram muito fortalecidos, e essa, digamos, é a primeira reflexão que vocês precisam fazer, principalmente quando vocês estão com a área de desenvolvimento social. Existe gente morrendo pela negligência política, existe gente sofrendo muitas consequências muito graves de violações de direitos humanos, porque você dormiu até mais tarde, naquele dia não foi trabalhar mais cedo, no horário que tinha que ser. Existe muita gente que sofre em função dos cargos colocados de forma indiscriminada. Então, você vê aí, hoje, uma situação de loteamento de cargos, que põe um amigo, põe um colega, põe não sei o quê, que no final das contas, no desenvolvimento social, ele não custa simplesmente o dinheiro público, mas ele custa a vida das pessoas. E, mais que tudo, quando você está nesse ambiente, vocês têm que ter muita reflexão de uma coisa. A Beth vai, com certeza, digamos, concordar comigo. A Secretaria de Assistência Social ou de Desenvolvimento Social, ela é uma secretaria muito sofrida. É uma secretaria onde todas as suas vitórias são oriundas de tragédias. Então, encontrei o corpo da pessoa de Brumadinho. É uma vitória, mas é uma tragédia. Consegui pegar uma mulher violentada e levar para um abrigo. É uma vitória, mas é uma tragédia. Fui lá no morro que desceu o barranco inteiro, consegui botar todo mundo no abrigo, é uma vitória, mas é oriunda de uma tragédia. Então, é uma secretaria que eu falo que a gente precisa trabalhar igual médico. A gente passa por um processo de sofrimento interno muito grande, porque você se coloca, quando você tem essa empatia, né? Eu espero que as pessoas que estejam aqui, jovens, tenham a empatia de colocar-se no lugar dessas pessoas e entender que tudo que você fizer vai ter um reflexo na vida dessas pessoas. Então, quando você não tem essa empatia, fica muito difícil você realmente vir para uma missão, a missão da política. A missão da política é, né, dar suporte à população. Tem uma outra questão também, que aí, falando um pouquinho de Covid, antes de eu falar de responsabilidade da parte de recuperação fiscal, a questão do Covid, ela não só escancarou a necessidade da assistência social, como ela também trouxe, como a Beth falou, para o protagonismo, mas, infelizmente, muitos municípios e muitos estados colocam o protagonismo da assistência social na mão dos coleguinhas que fazem trabalho, projeto social ali da favela XYZ. As políticas de assistência social são extremamente complexas. O financiamento do governo federal, SUAS, assistência social, tudo isso que a Beth falou, não é para amador, não é para gente que gerencia a ONG, é pessoas que precisam efetivamente conhecer como é que faz a gestão na administração pública para atender demandas de políticas sociais. Então, a gente vê um loteamento discriminado do coleguinha, do não sei o quê, né, dentro da assistência social. Quando você vê, você não consegue executar, né, a política de assistência social com força. Então, você vê isso de uma forma muito notória numa situação de Covid. E uma outra situação com relação ao Covid, né, fora essa questão da seriedade da assistência social, é a migração da classe média para a necessidade da assistência social. Muita gente fala que a assistência social é para coisa de pobre. Não, a assistência social é para qualquer cidadão brasileiro que venha enfrentar uma necessidade de assistência. Então, hoje,
Gente que nunca imaginou que poderia pedir a bolsa do governo, hoje está precisando da bolsa do governo. Gente que nunca imaginou que precisaria da lei, lá do decreto de suspensão dos aluguéis, não ia ter condição de pagar, hoje está dando graças a Deus. Muita gente que saiu da educação privada está indo para a pública. Então, a assistência social hoje ela tem uma relevância tão grande que nós não podemos trabalhar isso de forma amadora. Indo um pouco para o plano de governo, eu hoje também lidero o plano de governo de um candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Existe uma crença, né? Assim, na verdade não é uma crença, é a cultura da política brasileira, que plano de governo não serve para nada, porque a população não lê, a população não cobra a partir dali, a população não vai esfregar na cara do prefeito, olha, você não cumpriu isso, aquilo outro, e vira papel pintado. Então, mas por que isso? Porque no plano de governo, a sociedade civil ela não participa. Vem da cabeça daquele candidato, vem 3 amigos, vamos aqui montar o que eu quero. Hoje eu tenho 40 pessoas dentro da equipe, nenhuma afiliada a partido, não, isso poderia ser afiliado, mas todas profissionais, cada uma dos seus setores. Então, cada uma sabe o que fala em relação à necessidade daquela demanda da sociedade. Então, o arquiteto urbanista ele vai falar da cidade, o desenvolvimento social vai falar da assistência e por aí vai. A partir do momento que você tem um diagnóstico consolidado, com informação forte, é aonde você monta um plano de governo em cima da demanda da sociedade. E é aí que se reconhece, né, quando um prefeito assume que esse candidato que montou um plano de governo a partir né, que a sociedade fala, que os próximos passos dele vão ser em cima da demanda da sociedade. E tem uma coisa muito importante, que é uma coisa que nós vamos fazer, que é pegar esse diagnóstico do município do Rio de Janeiro e distribuir para a imprensa, para a sociedade, assim que acabarem as eleições, independente do resultado. Isso quer dizer o quê? A sociedade precisa saber qual é o município que estão entregando. A imprensa precisa saber qual é o calo que dói na sociedade. Ela não adianta falar de ideologia sem ela falar da necessidade. Então, ela tem que começar a também receber qualidade, que aí os jornalistas, né, eu sofro com a falta de conteúdo, às vezes, da imprensa, e falando bobagem. Então, a gente vai trazer isso para a sociedade, para que a gente possa realmente cobrar não só o plano de governo, mas também entender o que o Rio de Janeiro quer. Então, só para fechar e dar... Eu não sei nem se foi, acho que já foi o tempo, uma coisa muito importante, gente, governança e compliance, ética na gestão. Eu fui a única secretária de Estado, dentro da minha secretaria, com a reestruturação de 9 subsecretarias, fui para 5, de 600 cargos, eu fui para 350, implementei a primeira subsecretaria de Estado de Governança e Compliance na história do Rio de Janeiro. Antes de fazer qualquer movimento no Tesouro, no recurso, no fundo, onde fosse, ele passou por um raio-x impressionante da minha subsecretaria para saber se a gente podia estar fazendo tudo certo. Não se metam na administração pública achando que assinar é fácil, porque é muito fácil. Mas a responsabilidade que você tem a partir daquela sua assinatura, onde está o seu CPF, é o que a gente chama de casca de banana da administração pública. Então, digamos, fortaleçam com essa ferramenta, se quem não conhece, nos pequenos municípios, o que é governança, o que é compliance, trabalhem ética dentro do seu plano de governo, deem essa mensagem rotineiramente, porque o pior, digamos, inimigo da administração pública é a cultura política que está enraizada no sistema. Eu escutei do primeiro dia que eu entrei, mas era sempre assim, mas não é mais, não é mais. E botei todo mundo para fazer curso de ética, as reuniões tinham outras pessoas envolvidas, existia um conselho, existia currículo, existia para você entrar, você tinha que fazer você tinha um conselho para analisar essa pessoa, enfim. Não acreditem que a administração pública é para amadores, não é, porque o seu CPF vai ser cobrado depois. Patrícia. Tá, excelente.
Bom, obrigado, pessoal. Não sei se estão me ouvindo bem aí. Estão me ouvindo bem? Eu mudei de posição aqui para ter mais. Foi excelente. Ó, tem muitas questões aqui. A gente vai dar uma rodada. Eu vou dar uma rodada com os 3 convidados aqui. Depois nós vamos ter os nossos 2 grupos, tá? Mas vamos lá. Eu queria começar, eu vou fazer uma pergunta para os 3, obviamente com enfoques aí diferentes, cada um, imagino, mas eu queria começar pelo Fábio, tá? A pergunta é mais ou menos o seguinte, quer dizer, acho que o objetivo de qualquer candidato, quem trabalha na área social, sempre é a emancipação, ou seja, o fato de que, de alguma maneira, você consiga fazer com que as pessoas saiam da condição de pobreza, né? Adquiram condições de sustentar por conta própria, ingresse no mercado de trabalho, enfim, ganhe autonomia, etc. Né? Muito se fala, talvez um pouco como mito, um pouco como verdade, não sei, eu queria ver a visão de vocês, que os programas de transferência de renda, você tem Bolsa Família, você tem em Maricá programas específicos e outros, agora o auxílio emergencial, que pese provisório, eles têm o risco de gerar independência, ou seja, se transformarem em programas assistencialistas, né? E acabarem reproduzindo, digamos, o ciclo da pobreza, né? Isso é verdade, não é? Como se pode evitar isso? E mais, eu queria assim, o Fábio, eu perguntaria se ele identificou em Maricá alguma preocupação lá da prefeitura, enfim, da cidade, com esse tema da inclusão produtiva, desenvolvimento das pessoas, capacitação, enfim, algum tipo de estratégia de emancipação vinculada ao programa de transferência de renda ou não, né? E para Elizabeth, para Fabiana, essa mesma linha, como elas veem isso como meta, como visão de política pública? Bom, vamos lá. Eu acho que esse problema pode acontecer, evidentemente ele depende dos valores envolvidos, das regras e do restante das políticas, não é? Então, algum erro, por exemplo, né, a gente vai chamar de erro de exclusão ou de erro de inclusão, né? Certamente, a gente estava dando aquele exemplo anterior aqui de pessoas que dificilmente são alcançadas pela Secretaria de Assistência Social porque é difícil de encontrar, não tem domicílio fixo, não procuram os serviços e tudo mais. Então, a assistência na forma de transferência de renda, ela pode excluir pessoas que deveriam ser incluídas. E o contrário também, né? Então, a gente pode ter pessoas que não deveriam receber, mas recebem. O Cadastro Único e o Bolsa Família são reconhecidos mundialmente como programas muito bem-sucedidos, com resultados muito bons nesse sentido. Então, não há... E a partir dessa experiência toda, né, que já vem aí de 16 anos, se eu não me engano, 16, 17 anos, isso foi muito aprimorado. Então, no sentido de você, por exemplo, conceder o benefício a alguém que não deveria receber, existe um risco, mas ele é relativamente pequeno. Eu acho que a questão do Fernando e do pessoal tem mais a ver com o seguinte, mesmo acertando, né? A gente acertou no público-alvo, será que essas pessoas não vão deixar de procurar trabalho, elas não vão ter um comportamento não desejável, os incentivos, em linguagem de economista, né? Os incentivos serão ruins, né? É claro que é possível, porém, o que a gente tem de experiência, especificamente de Maricá, não indica nada nesse sentido. Então, Maricá tem sido muito bem sucedida, é uma cidade que tem gerado muito emprego nos últimos anos, inclusive com carteira assinada. Agora, durante o período da pandemia, tem uma série de medidas emergenciais que eu não comentei com vocês, depois a gente pode voltar a esse ponto, fizeram com que entre janeiro e julho a gente tivesse um balanço surpreendentemente positivo de empregos com carteira assinada. Então, o resultado geral no Rio de Janeiro, nos municípios, é ruim. Em alguns é catastrófico, né, nesse período. Então, houve perda de emprego. Enquanto isso, Maricá, com um aporte muito grande na assistência social, gerou empregos. Então, ao menos de modo agregado, o resultado parece ser muito bom. É claro que pode haver casos de pessoas que se acomodam e tudo mais, a gente não tem o controle com relação a tudo isso. O que a gente observa também, e aí, inclusive, conversando com famílias lá, né, a gente fez uma etapa piloto, um pré-teste, como a gente chama, da nossa pesquisa em dezembro, entrevistamos ali 36 famílias, né, e a nossa ideia era voltar a campo em abril para entrevistar 5.000, mas veio a pandemia e nós tivemos que adiar essa parte da pesquisa. Mas conversando com famílias extremamente pobres, nós perguntamos, esses R$130 per capita que vocês recebem, vocês usam para quê? Era uma das questões, né?
E, assim, eu não me lembro exatamente a proporção, mas uma proporção muito grande, uma fração enorme, era para comprar comida, né? Então, a gente está falando de um nível de pobreza muito grande, inclusive ali de famílias que também recebiam Bolsa Família, né? Então, eram famílias que recebiam, eventualmente, digamos, aí, algo como 100, 150 reais de Bolsa Família e a complementação do Bolsa Mumbuca. Se o valor do benefício fosse R$2.000, certamente a gente teria uma situação diferente. Mas para esses valores que a gente tem no momento, e é o que é possível na realidade brasileira, no nível federal, no nível municipal, à exceção dessas situações emergenciais, eu não creio que esse seja um problema muito grave. E, paralelamente, só para concluir, não é algo que eu acompanhe de perto, mas nós temos alguns pesquisadores parceiros que estão acompanhando. A prefeitura lá em Maricá tem essa preocupação de criar fontes de renda e emprego para o médio e longo prazo. Então, eles fizeram um estudo muito grande, inclusive com o Mauro Osório, que é um grande especialista aí de economia fluminense, e o Cassiolato, professor da UFRJ, tentando identificar quais são os setores que são promissores para o desenvolvimento econômico local. E um deles, por exemplo, é a questão de água e saneamento. Na Maricá tem um problema muito grave de água e saneamento, então a ideia agora é fazer... Eles têm problema de captação de água, uma série de questões, inclusive geográficas ali, mas ao investir nisso, que será um serviço importante para a população, você também vai gerar emprego. Então, eu diria assim, pode haver essa preocupação, mas para o grau de pobreza, para o grau de carência que existe na sociedade brasileira e com os valores dos benefícios, em geral, isso não é um problema muito grave. Tá? E os estudos que a gente conhece da literatura, então, inclusive, para a Bolsa Família tem uma literatura imensa, né? Então, não é um problema grave, o que a gente em economia chamaria de redução da oferta de trabalho. Não é o problema mais grave. A gente tem outras questões para discutir com relação à assistência social que são mais importantes do que essa. Tá ótimo, Fábio, obrigado. Então, Elizabeth, pode ser? Pode ser. Eu gostaria, inclusive, de usar uma questão de Minas, que é essa questão da transferência. 50% dos municípios mineiros, essa transferência de renda é a grande parte do PIB delas. É o recurso que circula nesses 50% dos municípios mineiros. Então, hoje, ela é essencial. Não acredito, os estudos mostram que a questão da utilização erradamente do Bolsa Família, ele é muito pequeno. Esse percentual é muito pequeno. O que nós queremos, e assim, acho que esse programa Percursos Gerais, é exatamente tirar um pouco dessa questão de extrema pobreza, porque quando o Fábio fala em 105 per capita, aqui nós trabalhamos com 89, que é mais baixo ainda extrema pobreza. É tirar essas pessoas no extrema pobreza e dando capacitações para elas serem inseridas no mercado de trabalho. O que a gente vem notando? Políticas descasadas entre o que se propõe de capacitação e o que o mercado consegue absorver. Então, é muito frustrante você investir em capacitação dessas pessoas, dando uma esperança para elas de melhoria, e elas não são absorvidas pelo mercado de trabalho. Então, o que a gente está tentando, é o que o Fábio falou daquele estudo lá também, é capacitar as pessoas para serem absorvidas. Em Minas Gerais, parte delas é na agricultura familiar, não tem jeito, mas eu tenho ainda, até na nossa região metropolitana aqui, muitos problemas de bolsões de pobreza que a gente precisa ser absorvido. O Bolsa Família é essencial. Hoje, essa transferência de renda na parte de pandemia, é o que nós viemos conversando até com o Fábio um pouco antes, ela foi muito bom. E o nosso grande problema agora é a diminuição desse auxílio emergencial para a volta do Bolsa Família. Qual que vai ser? O Fábio brincou comigo, nós vamos sair de uma pandemia para um pandemônio. Porque como vamos absorver essa queda de renda das pessoas que estão tendo agora? Isso é sério, nós temos que começar a pensar agora, isso está no município e como que isso vai absorver. Geração de emprego e renda, neste momento, ela não se dá tão rápido, ela é lenta e depende de cada estado e de cada município, mas neste momento, nós achamos aqui que essa transferência é essencial. E aí nós temos, inclusive, muitas pessoas falam disso. Nós temos aqui em Minas povos e comunidades tradicionais, que a gente tem 45 mil famílias, que são indígenas, quilombolas essencialmente,
que não estão no cadastro único e que nem têm documentos para fazer o cadastro único. Então, são pessoas que a gente tem que fazer uma busca ativa para eles, inclusive, são o que a gente chama dos invisíveis. Nós temos muitos invisíveis que a gente ainda precisa trazer no cadastro. Então, se a gente acha que nós temos uma situação difícil, o nosso cadastro é grande, eu posso afirmar que ele é maior do que isso. E aí eu queria aproveitar e falar uma coisa que a Fabiana falou. Ela falou assim, todas as nossas ações de desenvolvimento social refletem na vida das pessoas. Gostei muito, Fabiana, e é exatamente isso a nossa responsabilidade. E aí eu faço um conselho para vocês, escute-as de alguma forma. Elas que sabem as necessidades delas. E eu acho que nós que somos assim, vamos fazer planos de governo, cometemos o erro da gente saber o que é bom para elas. E às vezes nós estamos errados. Elas que têm que falar quais são as necessidades. Obrigada. Excelente, obrigado, Beth. Então, Fabiana, mesma questão. A Beth falou de uma coisa dos invisíveis que é muito importante, porque realmente as políticas sociais lidam com os visíveis, né? E na nossa missão aí tem que encontrar os invisíveis para torná-los visíveis, né? E isso parte de um problema muito grave, principalmente nas comunidades, principalmente, né, mais pobres, que é a questão do subregistro. Então, as pessoas nascem, as pessoas morrem sem existirem né, oficialmente. Então, essa é uma questão muito séria que a gente precisa enfrentar. Campanhas de subregistro, escolas, nascimento, hospitais, visitar as casas, porque às vezes as crianças nascem nessa casa mesmo e não tem nenhum registro, enfim. Então, você vê uma situação extremamente grave, até numa situação dessa do Covid, que você tem o direito ao benefício e não consegue. Né? Então, essa eu acho que é uma questão no desenvolvimento social que deve ter um protagonismo muito importante, porque você só consegue ajudar quem existe. Mas existe muita gente que não existe, como eu falei para vocês, oficialmente. Essa é uma questão. A outra questão é que a transferência de renda ela é apenas um pilar do desenvolvimento social, né? Ela é um recurso, digamos, de emergência por alguma falha do Estado. Né? Ela não é um presente do Estado para ninguém. Ali é uma ineficiência que o Estado teve em algum momento na passagem da vida dessa pessoa e que ele está, a transferência de renda quando a pessoa, né, está nessa situação de pobreza e que ela não teve acesso à educação, não teve acesso à saúde, não teve acesso ao emprego, não teve acesso à moradia. Então, você realmente vê a transferência de renda, ela amenizando, mesmo que de forma muito tímida, uma necessidade de uma cidadania plena de uma pessoa, né? Cidadania plena, a gente fala de educação, a gente fala de saúde, a gente fala de saneamento, a gente fala de uma série de questões. E foi até interessante o que o Fernando falou sobre a questão da assistência e até do nome. Quando eu entrei para a Secretaria, era a Secretaria de Assistência Social e eu coloquei desenvolvimento. Porque, para mim, a pessoa ela tem que estar temporariamente na assistência social e você tem que dar ferramentas para ela sair da assistência, até porque tem mais gente para entrar. Né? Então, é um ciclo que você tem que fazer de desenvolvimento, né? da entrada, dar o suporte, dar a capacitação, não ficar só na transferência de renda e dar para ela sair. E uma das grandes questões que eu hoje acredito muito até porque o mundo mudou, né, em todo o seu conceito de geração de emprego, etc., é a questão do empreendedorismo local, da força local da pessoa. Tem um projeto, se eu não me engano, lá no MBA apresentaram, era da Nestlé, se eu não me engano. E eles queriam fazer um projeto social numa comunidade, e eles pensaram, vamos patrocinar, vamos isso. Não vamos fazer isso, não. Vamos lá escutar efetivamente o que essas pessoas precisam e colocar uma equipe dentro da favela. Quando chegaram lá, viram que tudo que eles imaginavam, né, obviamente, como a Beth falou e eu falei também no começo, escutar a sociedade civil é primordial para o desenvolvimento social. Não tem jeito, você não tem como fazer plano de governo sem escutar a sociedade. Não adianta vir da sua cabeça nem dos seus amigos, é da sociedade mesmo. É do cara da favela até o cara urbanista que sabe, que estudou pra caramba para aquela, né, cidade melhorar. Mas aí essas pessoas dormiram, acho que 2 ou 3 dias na comunidade e foram entrevistando todo mundo. O que eles descobriram, obviamente, não é muito diferente
de grande parte das comunidades, é que havia uma necessidade não de emprego, mas de renda, né? Porque não de emprego, né? A gente gera renda a partir, mas elas na verdade elas não queriam achar um emprego, uma carteira formal, porque elas não tinham formação, não tinha o que a Beth falou, não tinha, o mercado não absorvia. Elas precisavam gerar alguma coisa que elas pudessem fazer, elas precisavam gerar renda e elas precisavam trabalhar. E aí viram que havia a maior parte dessa comunidade era de chefes de família, mulheres, né, com crianças, etc. E a Nestlé, o que ela fez? Ela capacitou em venda, em economia, em finanças, né, domésticas e de primeiro emprego, aquelas finanças quase básicas, mas para você saber, né, como é que você gerencia. Deu para elas um carrinho com o primeiro lote de alimentos, né, para vender, e vestiu elas, e elas se tornaram as vendedoras daquela comunidade, daqueles produtos. E a partir daí a Nestlé enviava para eles, vendia a preço de custo, o primeiro lote foi todo de graça, elas venderam, elas já com trabalho de capacitação financeira, já sabiam que tinham que separar aquela partezinha para comprar novamente produto, aquela partezinha para a família dela, né, e aquela partezinha que era da empresa, que era o preço de custo do produto, né? Então, ela conseguiu, a Nestlé conseguiu fazer essas mulheres terem renda e terem trabalho, não necessariamente o emprego. E ficaram ali, ou seja, foi um dos projetos mais bem-sucedidos da Nestlé e para mim foi incrível, porque efetivamente você gera o que eles mais precisam, que é renda. E tem um outro projeto social que eu gosto de citar muito, que para mim, aí vocês devem conhecer muitos projetos sociais, é o projeto da família Grael. O Lars Grael, ele faz parte do mesmo conselho que eu, ele é o presidente, eu sou vice-presidente do Conselho de Esporte da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E o projeto Grael, para mim, é o projeto mais complexo social do Brasil que tem como matriz o esporte. Eles ajudam na parte educacional, reforço escolar, leitura, matemática. Eles fazem a parte ambiental, né, tudo ali na Baía de Guanabara, então eles fazem uma capacitação ambiental. Eles fazem de sustentabilidade, eles fazem a parte esportiva, obviamente, aprender a velejar. E aí eles repartem esses alunos de acordo com as suas capacidades. Então, um sai carpinteiro naval, o outro sai comandante do barco, o outro sai atleta. Por exemplo, em 2018, o Lars Grael foi campeão mundial de estar com um aluno do projeto Grael. Então, você vê que existe um ciclo dentro, que é o ciclo do desenvolvimento social. Você pega aquela pessoa, dá o suporte para ela, dá assistência para ela, capacita e fala, a partir daqui você tem um trabalho, não necessariamente, como eu falei, um emprego, mas ela tem um trabalho, ela consegue gerar renda. Então, eu acho que isso que é a nossa preocupação numa Secretaria de Desenvolvimento Social, é não basear-se necessariamente, única e exclusivamente na transferência de renda, nem da transferência das políticas, e criar alternativas potenciais de saída da assistência, porque tem mais gente chegando. Obrigado, Fabiana, excelente. Eu vou fazer mais uma rodada rápida aqui, daí a gente vai para o grupo. Eu queria perguntar para o Fábio, aproveitando aqui, eu tinha várias perguntas para o Fábio aqui, mas vou fazer meio telegráfico aqui. Aproveitando até o perfil acadêmico dele, e que, primeiro assim, Fábio, pela tua experiência de pesquisa, etc., diagnóstico, a minha impressão, assim, não dá para entrar numa prefeitura sem um diagnóstico adequado sobre vulnerabilidade social, pobreza. Então, eu queria que tu dissesse, eu sei que o tempo é curto aqui, mas vamos lá, tipologias de pobreza e perfil de diagnóstico, porque, imagina assim, tem tipos diferentes de pobreza, né? Eu mesmo, na época, participei de uma pesquisa, você tinha pobreza por ausência de desenvolvimento, pobreza por exclusão, pobreza de periferia, por várias tipologias. Então, eu queria um pouco a tua visão, assim, por onde começar um diagnóstico, que tipo de indicadores, enfim, que você, se estivesse nesse desafio, tu utilizarias aí para compor um bom diagnóstico, a partir do qual você estruturar uma política social.
Olha, Fernando, aí você é uma casca de banana aqui que você joga, viu? Porque quem sou eu para falar aqui diante da Beth e da Fabiana, que tem uma experiência, e possivelmente outros que estão assistindo aí, que tem uma experiência concreta lá no terreno, né? Muito maior do que eu. O que nós temos é a experiência acadêmica e, de alguma forma, ajuda, né? Então, inclusive, é até engraçado porque o tempo da pesquisa acadêmica é muito diferente do tempo da política e do tempo do jornalista, né? Então, agora a gente recebe, por exemplo, né, uma série de pedidos aí de entrevista. Hoje mesmo, acabando aqui, eu vou falar com uma televisão japonesa que soube do caso de Maricá e está fazendo uma... claro, tem um correspondente em São Paulo, né? E estão fazendo uma reportagem lá. E a pergunta é sempre assim, mas então, o que vocês concluíram, né? A política lá é uma panaceia, é uma solução, resolveu? É evidente que não, né? Não esse jornalista especificamente, mas às vezes a gente recebe perguntas desse tipo. E a nossa explicação é a seguinte, olha, a gente está fazendo uma pesquisa internacional, seguindo todos os trâmites e todos o protocolo, a gente tem que passar nossa pesquisa pelo Comitê de Ética da UF, pelo Comitê de Ética dos Estados Unidos, tem uma série de etapas que precisam ser respeitadas e é preciso conhecer muito bem o terreno. No caso da pesquisa, eu já vou fazer o paralelo aí com a sua questão, antes de você efetivamente começar. Tem uma discussão muito grande sobre metodologia, não é? A gente quer observar qual é o impacto dessa política sobre as famílias e também sobre a cidade. Mas como você vai comparar? Qual família? Né? Você tem aquelas que recebem e as que não recebem, mas as que não recebem têm que ser de alguma forma parecidas com as que recebem para você poder fazer uma comparação. Então tem um trabalho muito grande, prévio, no nosso caso, né? O diagnóstico para a própria pesquisa, né? Então acho que isso e aquilo que vale para a pesquisa acadêmica certamente vale também, mas as minhas colegas aqui vão poder confirmar para a gestão municipal, para a gestão estadual, para a gestão pública de modo geral. Então o que nós temos feito e acompanhando com alguma proximidade, né? Nós temos contato com algumas pessoas da prefeitura, alguns interlocutores na prefeitura de Maricá, especialmente na Secretaria de Economia Solidária e de Assistência Social. Há um trabalho muito grande que é feito ali, assim como nós fazemos, de conhecimento do nosso público. Então, nós estamos agora em mãos, né, nós temos em mãos o cadastro único do governo federal para a Prefeitura de Maricá. Nós temos esses dados desde 2012, para o mês de dezembro de 2012 até 2019. Para o ano passado, nós solicitamos os dados de junho até dezembro, e para esse ano já solicitamos novamente. Certamente houve muitas mudanças. A Beth estava falando que em Minas ela espera que haja um aumento de 1,5 milhão, não é, dos cadastrados no cadastro único. A gente não sabe muito bem qual vai ser a situação em Maricá. E o cadastro único é uma base muito rica. Você tem ali centenas de variáveis, centenas de informações sobre as famílias. E o primeiro passo nosso é fazer um mapeamento, uma descrição, algo muito simples, né, do ponto de vista estatístico, não tem nenhuma sofisticação econométrica, nada disso, mas é uma descrição do público para conhecimento. Isso é, digamos, aquilo que a gente faz do gabinete, o pesquisador lá do gabinete. Mas a gente precisa também do pessoal que está lá na ponta, o pessoal da assistência social da ponta, para trazer informação específica. Então, por exemplo, o que eles contaram para a gente, eles tiveram que fazer um trabalho muito grande do que é usualmente chamado de busca ativa, né? Esse tipo de família, os invisíveis aqui, como a Fabiana e a Beth já comentaram, né? Como é que você faz para chegar naquelas famílias que não virão naturalmente para o CRAS, não vão procurar os serviços todos de assistência social, não é? Então, isso só é possível ali com aquelas pessoas que conhecem, e não é nem a cidade, né? É aquele bairro específico, aquele distrito da cidade, aquela região, para conhecer justamente, fazer esse bom diagnóstico. E no caso de Maricá, tem a particularidade do Banco Mumbuca, que também auxilia nisso. Então, é um pouquinho diferente, né? Não é o serviço de assistência social mais convencional, mas o fato de você ter um banco, a gente conversou com o pessoal do banco, eles explicaram o seguinte: chegaram lá e montaram 3 linhas de crédito, de microcrédito, que eles achavam que eram apropriadas para aquele público. E ao longo dos meses eles perceberam que não eram adequadas ao público. As pessoas queriam crédito para outra coisa. Por exemplo, reformar a casa era uma questão central, né? As pessoas precisavam de recursos para isso. Então, redesenharam aquilo. Né? Você vai fazer como? Quem é que vai garantir esse empréstimo? É o familiar, é um amigo, é um grupo? Então, eles vão trabalhando também ali
com esse diagnóstico específico. E a outra linha de crédito, que foi essa que eu comentei, de microcrédito produtivo, também foram lapidando, adequando a partir do diagnóstico que eles fizeram ali. Então, isso é muito importante. Eu acho que tem as urgências todas. A Beth, por exemplo, com todo o azar que teve, entrou e já você tem ali uma tragédia como Brumadinho logo na sequência, mas na medida do possível, né, alguns meses podem ser gastos aí a um bom diagnóstico da situação. O que for possível antes de assumir o mandato, é claro, mas se não, assim que começar, esse trabalho, eu acredito, né, aqui falando como acadêmico e usando um pouco do bom senso aí, mas acredito que seja muito importante antes de definir políticas que saíram da cabeça de alguém, como a Fabiana comentou, né? Tem que ser algo com um bom embasamento. Mas eu sou um pouco suspeito, porque como acadêmico eu sempre vou dizer para vocês procurarem as universidades para fazerem bons diagnósticos e auxiliarem vocês. Aí tem um certo conflito de interesse, então não vou insistir muito nisso, não. Tá excelente. Eu queria só, Fábio, te aproveitar, é uma telegráfico aqui a pergunta, tá? Quer dizer que tu consideras, assim, isso é muito importante para quem está planejando governo, né? Microcrédito deve entrar na pauta, quer dizer, quer dizer, que é uma boa política. Muito tempo se discutiu isso, a época do Yunus, depois eu acho que teve muita crítica, enfim. Considero que é uma política que deve se prestar muita atenção, é isso? A impressão que eu tenho, eu não conheço tanto, eu tenho uma colega, a professora Carmen Feijó, que é macroeconomista, e tem um grupo que estuda especificamente microcrédito. E das conversas com ela e com o Milton Bateman, que é um inglês que tem estudado bastante, houve digamos, uma esperança exagerada no microcrédito. Então parecia que era a bala de prata. É uma dessas políticas que entram na moda e parece que vão resolver todos os problemas. E aí houve uma baixa na sequência. Agora parece que a literatura está um pouco mais pacificada como algo, digamos, não é a solução, não é a panaceia, mas é algo que pode ser acoplado a outras políticas com essa visão territorial, que eu acho que a Beth também colocou lá no início, adaptada ao público e sem achar que isso vai resolver nenhuma situação. É uma política complementar a outras e talhada para aquela comunidade. Inclusive, esse grupo da professora Carmen, também, a gente está fazendo um outro projeto com o IDR, o Instituto Darcy Ribeiro, que é o Instituto de Pesquisas de Maricá, para estudar especificamente essa questão do microcrédito lá na cidade. Mas não é a minha área de especialidade. Não, está excelente, está excelente. Beth, vou te pedir meio rápida a resposta aí, porque nós temos que ir para o grupo, mas faço pergunta difícil e daí peço rapidez, é ruim, mas vamos lá. Minas tem, como tu disseste, uma tradição em políticas, também em políticas sociais. Eu me lembro do projeto Travessia, e uma época foi um projeto importante em Minas, etc. Então a minha pergunta é assim, vocês têm algum projeto estruturado ou pensam em ter de confrontação mais estrutural da pobreza? Porque a minha impressão é que ele trabalhava muito, o projeto Travessia trabalhava muito a territorialidade da pobreza, quer dizer, os territórios de pobreza, comunidades. Vocês têm alguma coisa nessa linha? Estão pensando alguma coisa nessa linha? Se pudesse contar um pouquinho dessa história para nós, seria interessante. Eu também sou fã do projeto Travessia. Fernando, sou fã. Mas ele hoje, se você for procurar em todos os lugares, ele está todo desestruturado. Isso é uma tristeza, a falta de continuidade das políticas públicas. A partir desse projeto Travessia, nós construímos um pouco esse que a gente está chamando de percursos gerais, que tem um pouco, só que a gente vai para municípios com IDH baixo. Então, a gente está focando um pouco em municípios de IDH baixo, que tem esse projeto, ele é muito parecido com Travessia, que você vai em bolsões de pobreza, faz a busca ativa dessas famílias, só que é bem focada para a agricultura familiar. E principalmente, são 73 municípios onde nós estamos focando, a maioria deles estão no Jequitinhonha e Mucuri, onde nós estamos trabalhando muito forte a agricultura familiar para a geração de renda. Quando a gente fala de diagnóstico, nós fomos para os territórios e fizemos um diagnóstico que nós estamos numa metodologia que a gente chama de mapa falado, para ver os problemas do território, né? Então, as questões, a primeira é renda, a segunda é alcoolismo, a terceira é ociosidade e falta de lazer e muita violência doméstica. Então, esse projeto Percursos Gerais, ele vai focar principalmente na geração de renda e na diminuição dessas vulnerabilidades.
com políticas transversais. Nós estamos começando agora, porque a gente tem que estar igual Travessia, a gente trabalha no território com o município. Então, nós estamos com uma expectativa o seguinte, não é um projeto que ele é escalável, ele é muito mesmo a gente brinca aqui de formiguinha, entendeu? Mas, assim, a gente está fazendo o primeiro piloto na região do Mucuri, ali, que é o entorno de Teófilo Otoni, para vocês terem uma noção, e é um projeto onde as vulnerabilidades estão muito intensas, porque os municípios estão na beirada da BR-101, e onde muitas famílias, onde a renda vem da prostituição infantil na BR-101. Então, é um projeto que nós temos que tirar essas crianças, mudar um pouco o status dessa família mental, para tentar, inclusive, gerar renda e mudar essas necessidades. É um desafio muito grande, sabe, Fernando? Essa pandemia nos atrasou um pouco, porque a gente já queria estar com esse piloto rodado, com essa experiência para a gente ir para os outros. Inclusive, eu tive a oportunidade de falar para o professor Anastasia do Banco Travessia, do projeto Travessia, porque tinha, inclusive, um banco, né? Um banco Travessia, que gerava moedas para os alunos carentes, e é uma experiência também interessante, mas quando eu cheguei aqui, não existia mais nada. Isso me dá uma tristeza muito grande, porque eu acho que políticas sociais bem-sucedidas, ela tem que ser políticas de Estado, ela não pode ser política de governo. E aí ela foi desmantelada. Isso me dá uma tristeza. Isso é o que nós estamos pensando, porque, inclusive, nós estamos fazendo isso com muitos parceiros, sem dinheiro, né, Fernando? Porque a questão de Minas ela é muito grave. Então, a gente não pode fazer um projeto escalável, mas é o nosso método de geração de renda. E aí eu espero que no início do ano que vem, lá para março, eu possa te dar uma resposta mais efetiva dos resultados desse projeto. Não, excelente. Lembrando que o projeto Travessia tinha exatamente, acho que o desenho que a Beth fez aqui era uma super focalização em comunidades com indicadores de muita vulnerabilidade e digamos assim, uma atuação ampla a partir de múltiplas variáveis que afetavam pobreza, vulnerabilidade naquelas comunidades. Eu acho que esse é um caminho que os municípios deveriam pensar. Isso que esse projeto Nosso Percurso Gerais é muito parecido com Travessia e é o que eu sugiro também. É olhar os bolsões de pobreza no território para você fazer projetos para mudar aquele status daqueles bolsões. Ótimo. E para Fabiana, eu queria fazer a minha the last but not least, aqui, minha pergunta final, antes da gente ir para o grupo, que eu queria aproveitar, não posso deixar de aproveitar a tua experiência esse campo do esporte, tá? Porque a política social, né, ela é multivariável, né, assim, múltipla. Eu trabalhei, por exemplo, muito na área de políticas sociais e descobri que a cultura, criei uma orquestra jovem, por exemplo, e hoje orquestras jovens são fundamentais no Brasil afora, em termos de integração, superação de uma série de questões que afetam pobreza, vulnerabilidade, né? E eu imagino que o esporte seja até mais carismático, no certo sentido, especialmente para o público jovem. Então, eu queria assim, como é que o esporte e essas outras variáveis, digamos assim, devem entrar na tua visão? Qual a tua experiência nisso, num plano de desenvolvimento social? Eu queria fazer só um complemento do que o Fábio disse, que eu acho importante, só rapidamente. Dá para fazer, na transição, um diagnóstico importante, não um diagnóstico de profundidade, né? E também depende do município que você recebe. Eu recebi um estado em recuperação fiscal com todas as informações totalmente confusas, né? Foi quase um martírio, e por isso que o meu processo inicial, obviamente, de saber o que estava acontecendo, né? É muito importante. Mais uma vez, eu reforço a questão do seu CPF ali. Não saia renovando contratos sem uma revisão com o procurador do seu município, sem o advogado, aquela coisa toda. Então, essa é a primeira, né, dica que eu dou. Senão a pessoa vai ficar recebendo cartas do Tribunal de Contas durante muitos anos depois. Exatamente. A segunda coisa que é importante também saber... Fernanda, pior é isso não, que o advogado custa caro, você já sabe. Entendeu? Quem paga é você. Quem paga é você. A segunda questão é você observar na hora que você assume quais são as demandas do Ministério Público ali, né? Porque você tem umas demandas ali, amigo, que você tem que resolver, você tem que ficar amigo do MP, quando você é do bem, né? Eu tinha uma ótima relação com o Ministério Público porque eu queria fazer diferença.
ou que só não é amigo do Ministério Público e não quer fazer a diferença e quer fazer outras coisas. Então, encontrem nas suas secretarias ou na sua gestão o que está rolando ali na MP, que geralmente, não em todas as situações, mas é para você ajustar condutas. Você recebe o TAC, que é o termo de ajuste de conduta, para você melhorar a vida das pessoas, em abrigos, etc. A outra questão que é importante é a questão do que o Fernando falou em relação a metas, KPIs, etc. Ela é muito boa, assim, mas não é uma coisa fácil de você fazer, não. Você tem o plano plurianual, você faz as metas, etc., mas você depende de uma série de aprovações, você tem empenho, você tem a administração lá, o governador que não quer, tá nem aí para você, o outro que não... Você tem outras... variáveis que podem não fazer você concluir determinadas metas, mas isso não quer dizer que você não as tenha que ter também, né? E tenha que acompanhá-las e justificá-las na medida que você vai fazendo a gestão. Eu quero dar um exemplo do que aconteceu quando a gente assumiu. Havia o cadastro do aluguel social, né? Isso é importante vocês verem. Tudo que vocês fazem de transferência de renda, de qualquer tipo que seja, por exemplo, o cadastro do aluguel social, desde 2011 ele não era revisitado, ele não era recadastrado. Então a gente encontrou gente morta, gente indenizada, gente que já não morava lá. A gente fez uma economia assim, só em Friburgo, depois daquela tragédia de Friburgo, de mais ou menos R$200 mil para os moradores lá, para essa região. A Friburgo é um município pequeno. E, além disso, claro que são 92 municípios, a gente não teve tempo de fazer o recadastramento total. Então, não só isso, como as contas. Existem algumas contas de doações, etc. A gente encontrou uma conta também relacionada a Friburgo, aquela chuva de Teresópolis e Friburgo, que matou quase, 1.000 pessoas. Tinha R$4 milhões nessas contas que não eram utilizadas desde 2011, porque o cara que assume a secretaria não faz ideia de gestão, não mete, nem sabe que existe aquela conta. Então, observem se existem contas paralelas na sua secretaria que vocês possam usufruir, né? Então, a gente, por exemplo, com esse recurso desde 2011, 9 anos sem usar, parado em 2 contas, uma do Banco do Brasil e outra da Caixa, a gente fez o planejamento até o final da gestão, para ser utilizado nas calamidades, que era a finalidade dessa conta. Então, tem que observar essa questão também. Agora, uma outra questão que também tem que observar é onde está o recurso. Não é só o Tesouro Municipal ou não é só o que está mandando o governo estadual. Se você tem uma série de rendas, vamos dizer assim, paralelas, que vocês precisam observar junto com os seus secretários, nas políticas de governo federal, nas políticas de governo estadual, programas como Criança Feliz para a Primeira Infância, por exemplo, que dá recurso e capacitação para os municípios. Então, é preciso observar nos outros entes aonde está o dinheiro, para vocês acharem que muitos municípios, às vezes, não têm esse recurso. Agora, respondendo à sua pergunta, Fernando, para mim, não desmerecendo de forma alguma a cultura, porque a cultura ela é primordial dentro de uma comunidade, ela é primordial dentro de um ambiente de vulnerabilidade, mas o esporte ele tem um coadjuvante, porque, por exemplo, quando você trabalha uma orquestra, você fica inibido, aquele adolescente ele pode ficar inibido porque ele não consegue ler, porque ele não tem um óculos, ou porque ele tem uma defasagem acadêmica grande, ou porque ele não tem uma camiseta para vestir, ou porque... Enfim, são coisas que podem surgir no ambiente da cultura, não necessariamente em todos, né? Você tem, por exemplo, capacitação de grafite, que você não precisa de nada, né? Então, que faz parte da cultura local, né? Da cultura de comunidades, etc. Então, você absorve esse jovem. Mas o esporte, ele tem um erro muito grande das organizações sociais. Ele só pode entrar se ele tiver... como é que chama? Matriculado na escola. Aí eu falo, você está perdendo o jovem, amigo. Você está perdendo ele 2 vezes. A primeira, a escola já perdeu. E a segunda, que ele bateu na sua porta e pediu, deixa eu jogar futebol aí. Você disse, só se você se matricular na escola. Ele vira as costas, ele não se matricula na escola, nem ele vai jogar futebol. O esporte, ele traz aquele menino para dentro, a menina para dentro, ele abraça nos valores do esporte, na sociabilidade, na companhia, na amizade,
Daí você começa a mostrar a experiência dos outros amiguinhos que estão frequentando a escola. Aí você conhece a situação familiar desse garoto, se ele sofre violência ou se ele não sofre, se ele sofre abuso, se ele não sofre, se ele não vai para uma escola porque ele não enxerga bem, ou porque a mãe bate nele, ou porque o pai é alcoólatra. E daí você entra num processo de, digamos, de reconquista social, de cidadania, né, desse jovem. E a partir daí você fala, seu problema é a defasagem escolar, então vou te dar uma ajuda de reforço para você, com 17 anos ou com 15, entrar para uma turma pelo menos de 14 anos. Mas a gente vê hoje uma discrepância de ter garoto de 14 em sala de 7, em sala de 9, em sala de 10, porque já perdeu completamente, né, a linha tênue do cronograma, digamos, psicossocial de uma criança. Então, você efetivamente, o esporte, nesse sentido, ele te dá essa fortaleza, que é muito, como a gente fala em desenvolvimento social, não é só a transferência de renda, são vários fatores, e o esporte traz isso. Né? O esporte ele traz essa ambientação, esse conhecimento, esse relaxamento, e daí você consegue, sim, levá-los de volta para a escola. É um caminho. Eu vejo o esporte como um caminho de retorno, de prevenção e de retorno. Excelente. Vejam, Beth e Fábio, o que o Witzel perdeu, essa secretária aí, hein? Parabéns, Fabiana, excelente mesmo, excelente. Mas, Fernando, eu vou aproveitar aqui, você me dá licença, de convidar a Fabiana para falar para a minha subsecretaria de esportes, que estão dentro do desenvolvimento social, para começar a ter essa visão. Viu, Fabiana? Está feito com um prazer. Pessoal, voltamos então aqui. Agora é só o fecho final, as despedidas, basicamente, mas eu vou colocar aqui, talvez, para pessoal do grupo aí, alguma questão que chamou a atenção, que vocês querem destacar aí para a gente encerrar. Eu vou fazer uma rodada final aqui, daí a gente encerra. Pode ser, acho que fica mais legal assim. Podemos começar com a Beth? O que tu acha, Beth? Pode ser? Podemos, assim, eu achei que no nosso grupo nós discutimos uma questão, que isso é muito forte, principalmente em município pequeno, assistencialismo versus desenvolvimento social. Sabe? Acho que essa questão do assistencialismo ainda está muito arraigado na nossa questão, a gente ainda não conseguiu migrar, e essa diferença, o que é assistencialismo, o que é, eu vou até usar outro termo, proteção social, né, que é o termo mais certo, e aí o seguinte, é exatamente você fazer o desenvolvimento dessas pessoas para uma mudança de situação, né? Isso foi discutido lá. E a outra questão é uma questão bem premente, que é a questão do orçamento da assistência, né? Que ele é sempre pequeno, e como fazer muito sem dinheiro, né? Aí eu falei, e o Fábio também falou, que a questão que agora não vai ter mais jeito, o dinheiro para assistência vai ter que aparecer, porque as questões vão estar aí muito expostas pós-pandemia, né? Então, tá ótimo. Fábio, uma conclusão aí tua do grupo, o que achaste das discussões Eu acho que a Beth já resumiu as grandes questões. Acho que um ponto que apareceu também é a necessidade sempre diria, dados, cadastros, diagnósticos, né? É algo que é muito importante. Eu mencionei a dificuldade de alguns municípios que não têm quadros, né? Você tem dificuldade para encontrar pessoas qualificadas, os salários que são oferecidos não são bons, então você não consegue atrair bons quadros. Então, tem que ser usada aí a inteligência, o máximo possível de extrair o máximo daqueles que estão participando, que têm uma boa qualificação, para a obtenção de dados, para informar as políticas, né? Ela mencionou essa questão do assistencialismo, né? Uma palavra pejorativa e tudo mais, e aí um ponto que eu levantei é que a pobreza não é algo estático, não é que a pessoa está lá pobre e de repente ela ganha um dinheiro ou ela recebe uma política e subitamente ela deixou de ser pobre e acabou, como se ela saísse da pobreza. É um movimento de idas e vindas, as pessoas têm empregos instáveis, empregos informais, rendas que variam muito. Então, a preocupação com a assistência social, ela pode não ser permanente para uma determinada pessoa, mas no agregado ela vai sempre existir e vai ter uma importância muito grande, especialmente em épocas como essa, em épocas de grande crise econômica, essa crise maluca aí da Covid, né? Acho que era isso. E para terminar, e o último ponto, esse eu acabei falando um pouquinho menos ali, porque o tempo também estava um pouquinho se esvaindo ali,
é a questão de que a política de assistência social tem que ser pensada junto com outras políticas, né? Então, não dá para você achar que a pessoa vai conseguir um emprego se não há geração de emprego, se a economia não está sendo dinamizada de alguma maneira. Então, e aí é uma questão absolutamente local de entender quais são as vocações de cada município, o que é possível fazer, que tipo de política vai poder gerar mais empregos, né? Então, o pessoal aí de economia chama de arranjos produtivos locais, o que vai ser importante para aquela localidade que não é para outra, né? Então, é um conhecimento que cada um de vocês aí tem certamente no município, e não tem como a gente trazer uma solução de cima para baixo, saindo de um gabinete, de um escritório. Isso não vai acontecer. Tá ótimo. Da minha parte, no grupo, depois eu quero passar para a Fabiana fazer o fechamento do grupo, mas uma questão que foi colocada pelo Oswaldo que me chamou a atenção também eu acho que vocês vão encarar, mesmo municípios pequenos, uma estrutura. E, na minha visão, há uma boa chance de que essa estrutura esteja envelhecida, esteja, digamos assim, precisando dar uma chacoalhada. Tá? Eu, na época que participei de gestão pública, eu criei lá a lei das OCIPs, que era uma lei muito parecida com a lei de organização social. Tá? Minas Gerais tem uma lei de OCIP, recentemente uma lei de organização social. Só que agora, depois de alguns anos, surgiu a Lei 13019. A gente já falou aqui sobre essa lei na área de saúde, né? Ela é uma lei que pode ser utilizada na área social, os termos de colaboração, em termos de fomento. Faz parte um pouquinho da filosofia do Comunitas, inclusive, estimular muito essa participação da sociedade civil organizada. Então, eu também faria um levantamento muito, muito forte do terceiro setor na cidade, né? Quer dizer, com quem a gente pode contar, que conhece cada área. Se eu vou trabalhar com adolescentes que têm problemas, por exemplo, de drogadição, cá entre nós, o governo não sabe como lidar com drogadição, fazer recuperação, mas alguém sabe fazer. Então, é melhor trabalhar com quem sabe, potencializar quem sabe, do que o governo tentar substituir. Isso vale, na minha opinião, para as áreas sociais como um todo, né? E aí, a partir dali, eu acho que tem uma mini-reforma, vou usar a expressão que o Oswaldo usou, uma mini-reforma do Estado que a gente pode fazer. Ou seja, tem que envolver fortemente a sociedade civil. E, na minha visão, o Brasil hoje tem um instrumento jurídico bom para fazer isso, que é a Lei 13019, o marco regulatório da sociedade civil. Tá? Dito isso, eu queria passar para... Fabiana estava aqui, ela estava desse lado aqui. A Fabiana está aqui, a Fabiana tocou em vários temas. A Fabiana chamou a atenção de um tema especificamente que eu acho que tem que ser visto, que é a questão da segurança jurídica das nossas decisões, né? Mas eu queria passar para ela o que chamou a atenção para ela fazer o nosso fechamento aqui. Fabiana. Obrigada, Fernando. Um grupinho ótimo que a gente estava lá na salinha. Bom, a Beth, o Fábio já passaram alguns temas, você mesmo, Fernando, passou alguns temas. Eu vou só chamar a atenção novamente. A questão dos projetos, na Secretaria de Projetos dentro dos municípios, para você poder fazer essa interseção entre várias secretarias, né? Porque às vezes você tem um corpo, digamos, de secretários que não se conversam, então você ter uma figura ali de projetos onde ela possa fazer essa interseção de políticas, de ações, de atividades. Por exemplo, a gente lançou o ônibus para a questão da mulher, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para gerar créditos, microcréditos para mulheres em situação de dependência financeira que sofriam violência. Então, é bem legal você ajudar a outra secretaria a pensar na sua... meu filho passando. Pensar na sua pauta, pensando na pauta das outras secretarias também. Então, essa é uma questão. A segunda questão que eu preciso que vocês coloquem na cabeça de vocês, pelo amor de Deus, transparência, transparência, transparência. O dinheiro não é de vocês, vocês estão ali, eu sempre falei assim, eu me sinto eleita, porque dentro de uma quantidade de pessoas infindáveis que um governador pode chamar, eu fui a escolhida, então eu me sinto eleita também por aqueles 50 milhões, né, de pessoas, e eu vou honrar esses 50 milhões de votos ou o Estado inteiro. Essa é uma outra questão. O desenvolvimento social não tem direito de ideologia, você ajuda todo mundo, você trabalha para todo mundo, é de esquerda, de direita, de cima, de baixo, negro, branco, azul, amarelo, japonês, asiático, refugiado, mulher, homem,
bi, trans, você não trabalha desenvolvimento social a partir de ideologia, você trabalha a partir, né, de políticas que vão prevalecer a dignidade das pessoas. E, por último, que eu falei também lá no grupo, a questão da cultura política. Vocês vão enfrentar, no momento que vocês assumem um cargo, no momento que vocês estão num cargo, a cultura daqueles servidores, daquilo enraizado, do sempre foi assim. Então, é importante que vocês observem que a consciência política do cidadão mudou, né? Que as pessoas estão mais atentas, mas não é porque as pessoas estão atentas que você vai jogar o lixo no lixo. É porque você é uma pessoa que está ali, né, tomando conta daquele estado, daquele município, daquele grupo de pessoas, e não é porque as pessoas estão vendo que você vai fazer a coisa certa. É mesmo com as pessoas não enxergando, é que a gente reconhece nossos próprios valores e que a gente efetivamente trabalha para a população, independente de quem esteja nos cobrando, sempre tenham força, sempre raizem seus valores do pai, da mãe. Pensem na reputação de vocês, porque sempre vai impactar o filho, a mãe, o primo, não vai impactar vocês somente. Quem vai preso, a família inteira vai para o resto da vida também. Então, vocês têm que efetivamente pensar que a política, ela serve à população. Não é a população que serve à política. Só isso que eu queria deixar essas mensagens para vocês. Excelente, ó. Pena que a gente não está ao vivo aqui para fazer as palmas para vocês, mas ficam as palmas virtuais aqui, aos nossos convidados, que realmente estava muito bacana. Palmas para vocês. Fabiana, Fábio, Beth. E antes, então, muito obrigado a todos, estava excelente. Mas eu queria passar para a nossa chefe aqui, a Patrícia. Hein, Patrícia? Obrigada, Fernando. Fazer o encerramento aí. Não, eu só tenho que agradecer a qualidade das discussões, a generosidade de vocês por compartilhar aí 2 horas das agendas de vocês. Fernando e Beth, já antigos parceiros da rede, mas fiquei muito feliz de ter o Fábio e a Fabiana com a gente, compartilhando a experiência, a vivência e esses insights todos, porque são fundamentais para quem está planejando começar. E eu queria, então, reforçar que a gente vai ficar com essa mentoria gravada na nossa plataforma. Amanhã a gente espera vocês, alunos, para as mentorias de segurança pública pela manhã e planejamento urbano à tarde. É isso, né? E então, obrigada, gente. Uma boa noite, bom descanso. Posso falar uma coisinha? Sim. Eu também sou de segurança pública. Eu era vice-presidente do Conselho de Segurança Pública da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Também era membro do Conselho de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, que não é pouca coisa. Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro. Assim o pessoal vai desistir, Fabiana. Fabiana, você entra com a gente amanhã. Aí eu tenho uma pós-graduação. Essa parte não pode falar agora, senão o pessoal vai desistir, né? Acabou. Aí eu tenho só para falar assim, que é engraçado, a pós-graduação de Relações Internacionais é Colômbia, Farc e Venezuela, né? Então eu tenho, no dia que vocês quiserem, não amanhã, mas eu estou à disposição para a segurança pública também. A gente já sabe quem colocar, a gente tem outras jornadas pela frente, viu, Fabiana? Essa é de plano de governo, mas a gente tem para depois também de transição e início de governo. Então, a gente já vai te colocar. Fabiana, não esquece o meu convite, hein, Fabiana? Preciso que você manda mensagem, Beth, me manda um e-mail. Um abraço. Um beijo para vocês, obrigada. Valeu. Boa sorte, hein? Boa sorte. Para nós.